Fala pessoal, beleza? Mais um dia aqui de leitura bíblica. Eu estou gravando aqui no meu carro e hoje a gente vai ler Êxodo 17 ao 20. Então abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar a palavra de Deus e comentar alguma coisa também que a gente acha interessante. Eu estou usando a versão NVI, se você quiser acompanhar nessa versão, fica à vontade, se não, pode usar a sua versão aí tranquilo, beleza? Vamos perseverar até o fim do ano, lendo a Bíblia inteira de capa a capa. A gente já está em Êxodo, gente, já estamos no segundo livro ali, na metade do segundo livro, então bora perseverar até o fim, porque a palavra de Deus ela é poderosa e é muito importante a gente estar sempre lendo, estudando, meditando sobre ela, beleza? Então, Êxodo capítulo 17 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou para Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Uma murmuração mais uma vez, do povo de Israel, reclamando aí, achando que o problema estava em Moisés, né? O problema estava neles mesmos, em não verem a mão do Senhor, não reconhecer o poder de Deus, que tinha tirado eles já do Egito com mão poderosa, cheio de sinais, prodígios, abriu o mar vermelho para eles passarem, ou seja, Deus era poderoso para fazer água aparecer do nada também. Mas esse povo aí, sempre olhando para o lado natural, mesmo depois de ver tantos milagres acontecendo, de ver pão caindo do céu, as aves também, que eles comiam a carne, enfim. Versículo 4 diz assim: então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram-se uma prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Gente, o Senhor está entre nós ou não? Depois de tantos milagres, ainda tinham essa dúvida. Versículo 8, olha só. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas na luta ali dos amalequitas, enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de acordo com as mãos, permaneceram firmes até o pôr do sol. Olha que coisa interessante. Então, quando Moisés erguia as mãos, a gente via que o exército de Israel prevalecia. Quando ele abaixava, o exército de Israel começava a perder a guerra. A gente sabe que Moisés é um tipo de Cristo também, e isso aponta para a intercessão, ou seja, quando Cristo ergue as mãos, você está abençoado. Quando Cristo abaixa, você começa a perder a guerra. Seria um tipo de Cristo ali no Velho Testamento. E lembrando que Moisés aqui também é idoso, já está bem avançado de idade, por isso ele se cansou rapidamente, mas o pessoal ajudou ele ali a ficar com a mão erguida. Versículo 13, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Olha a promessa de Deus, a gente vai ver essa promessa se cumprindo lá em 1 Samuel, que os amalequitas não existiriam mais como nação, mas Deus está prometendo aqui. Versículo 15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. No hebraico é Jeová Nissi. Talvez você já ouviu essa expressão, Jeová Nissi, significa o Senhor
é a minha bandeira. Ou o eu sou, né? O Iavé, o Jeová, é a minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos lá, capítulo 18, se você está acompanhando com a gente aí, compartilha esse vídeo, chama mais alguém para participar do desafio, ainda dá tempo, tá bom? Ainda dá tempo de começar a ler a Bíblia nesse ano. A gente leu apenas o livro de Gênesis e parte do livro de Êxodo, então tá muito cedo ainda, dá para entrar no desafio. Então convide mais um amigo seu para participar disso, beleza? Vou deixar aí na descrição também os links aí do grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram e também o grupo o link do meu Instagram, beleza? Pra gente trocar uma ideia por lá. Êxodo capítulo 18 diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu. Juntamente, a gente não sabe, né? É por isso que a Bíblia não dá tanto detalhe sobre a esposa de Moisés, a Zípora, mas com certeza ela foi até certo ponto com Moisés e voltou para a casa do seu pai, não ficou com ele. A gente não sabe, não tem muitas informações do porquê que isso aconteceu. A gente sabe que os dois tiveram um desentendimento ali a caminho do Egito, né? Quando Moisés estava indo para o Egito e o Senhor, enfim, apareceu ali à noite querendo matar Moisés porque ele não tinha circuncidado seu filho. E aí Zípora fala que ele era um homem, né, um marido sanguinário. A gente não sabe, talvez ela tenha voltado àquela hora mesmo para a casa de Jetro, seu pai. A questão é que ela estava ali junto com seu pai, certo? Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu. Versículo 3. Juntamente com seus 2 filhos, um deles chamavam-se Gerso, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois dissera, o Senhor, o Deus de meu pai, foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Versículo 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe, eu sou seu sogro Jetro. Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor lhes livraram. Versículo 9. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele, bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. Lembrando que Jetro ele era uma pessoa pagã, era um sacerdote pagão. E ele está reconhecendo aqui, agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Lembra que eu falei lá atrás, né, uns dias atrás, que cada praga que Deus jogava no Egito, ele estava zombando de um Deus específico do Egito? Então era exatamente isso aqui, que a mesma coisa que Jetro está falando aqui, né? Deus ele zombou dos inimigos exatamente naquilo que eles se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da noite. Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tinha uma questão, problema, esta me é trazida e eu decido entre as partes. E ensino-lhes os decretos e a lei de Deus. Então respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora ouça-me e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus,
e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos, e isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Isso aqui é uma aula que Jetro dá para Moisés de liderança, né? Ou seja, Moisés não deveria, né, liderar 3 milhões de pessoas sozinho. Isso é um fardo realmente muito pesado. Então ele indicou, olha, separe chefes de 10, de 50, de 1.000, né? Pessoas que temem a Deus, pessoas que estão com você, pessoas que são sérias, que são homens de verdade, né? E treine essas pessoas, então ensine essas pessoas a resolver essas questões, vai ficar bem mais leve para você. Versículo 23, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Beleza? Vamos aí para Êxodo capítulo 19 agora. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. É o monte, claro, Sinai, né? Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha a promessa de Deus, olha a promessa de Deus. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, desde que vocês me obedeçam, embora toda a terra seja minha. Versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Isso me lembra 1 Pedro 2,9, onde a palavra de Deus diz que a igreja é raça eleita, né, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Desde antes, lá com Israel ainda, Deus já queria um reino de sacerdotes, né? Um sacerdócio real. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. As mesmas expressões que Pedro vai usar lá na frente. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu unânime. Presta atenção no que o povo respondeu. Isso aqui é importante, hein? Versículo 8. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Uau! Por que presta atenção nessa parte? Porque na primeiríssima oportunidade, o povo vai quebrar exatamente todos os mandamentos de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Ou seja, Deus antes estava cheio de boas intenções, parece, né? Eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes, que vocês sejam, dentre todos os povos, vocês vão ser o meu tesouro. Porém, depois que o povo respondeu, nós faremos tudo o que o Senhor ordenar, parece que a coisa mudou um pouco de figura. Eu vou vir para você em densa nuvem. Eu vou vir para você ouvindo-me de falar, e eu vou falar através de você, Moisés. Que coisa, né? É muito sério quando nós nos comprometemos a Deus de fazer tudo que Ele vai ordenar. A gente vai ver que Deus dá a lei, mas na primeira oportunidade o povo vai quebrar todas as leis, todos os mandamentos. Versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes.
e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo. Não tinha isso antes do povo prometer que ia fazer tudo que o Senhor ordenasse, hein? Mas o Senhor começa a colocar alguns limites aqui. Tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, trombeta, né? Um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido, versículo 14, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram suas vestes. Disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher, ou seja, não tenham relações sexuais. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram de pé no monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. O Senhor disse, desça e alerte o povo, que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Né? Então não passem o limite, que senão muita gente vai morrer. Versículo 22. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo os avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quando os sacerdotes e ao povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Capítulo 20 agora, vamos continuar aí, né, o último capítulo de hoje. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Olha só, primeiro mandamento de Deus, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem mesmo prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele quem tomar o seu nome em vão. Né? O nome de Deus era Eu Sou, Yahvé, lembra disso? Então não podia falar o nome de Deus em vão. Okay? Por isso que também a pronúncia certa desse nome ficou perdida na história, porque por muito tempo ninguém falou esse nome, com medo de Deus, né? De Deus castigar. E por isso alguns falam Yahvé, outros falam Jeová, outros falam Javé, mas ninguém sabe exatamente como é que é a pronúncia certa. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem animais, nem os estrangeiros, nem os que morarem as tuas cidades. Já tinha o costume, né, de guardar o sábado, porém aqui Deus está colocando mesmo como lei. Era lei agora. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem coisa alguma
que lhe pertença. E esses são os 10 mandamentos, né? Na verdade, não existe só esses mandamentos. Na verdade, existe, se a gente for contar tudo, existe mais ou menos 613 mandamentos nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Porém, esses são, vamos dizer, o resumão, né? O resumo de todos os mandamentos são esses 10 aqui. Versículo 18. Vendo-se o povo diante de trovões e relâmpagos e do som da trombeta do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas Deus não fale conosco, para que não morramos. Ficaram com medo de Deus. Versículo 20. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Versículo 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos. Deus mais uma vez ressaltando, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas, os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramenta o profanaria. Deus não aceitava pedras cortadinhas, bonitinhas, não, tinha que ser pedra bruta. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a tua nudez. Então essas são as direções, os mandamentos e direções de Deus ao povo de Israel, que a gente viu hoje. Esses são os capítulos que nós lemos hoje. E vamos perseverar até o fim, beleza? Fica firme na nossa leitura. Amanhã a gente está aqui de novo. Todos os dias nós estaremos aqui lendo uma porção da palavra, lendo 3 ou 4 capítulos. Hoje foram 4, mas o importante é que nós perseveremos aí. Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp ou do Telegram, o link está aí na descrição, beleza? E também se você quer me seguir lá no Instagram, também o link está aí na descrição. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima e valeu, que Deus abençoe.